Já aconteceu de você de marcar uma viagem e no dia da viagem você descobrir que o seu passaporte está vencido e que você não vai poder viajar e você descobre isso no dia da viagem? Já aconteceu com você? Se não aconteceu com você, fica nesse vídeo, porque isso pode acontecer com você a qualquer dia, mas você vai saber o que você pode fazer para resolver essa situação. Pois é, isso aconteceu com a minha filha. A gente marcou uma viagem para os Estados Unidos, inclusive eu estou ainda nos Estados Unidos, e no dia da viagem, um dia anterior, 10 horas antes da hora da viagem, eu descobri que o passaporte dela estava vencido, que já faziam aproximadamente 3 meses que havia vencido. E eu só descobri na hora, sabe por quê, pessoal? Porque eu só fui pegar o passaporte quando eu fui fazer o check-in dela. Na verdade, quem descobriu não foi nem eu, foi a minha assessora. E a minha assessora, ela simplesmente entrou na minha sala e falou bem assim: Robson, tem um buchinho ali pra gente resolver. Aí eu tô acostumado a resolver bucho todos os dias, né? Eu lido com isso, na verdade, todos os dias. Aí eu falei: manda pra cá que eu mato nos peitos, dou um toquezinho pro lado, chuta a bola no gol, não tem problema. Aí ela falou: não, mas esse bucho é sério. Aí eu: o que foi? Fala aí logo, porque se você ficar enrolando, o mais sério vai ser o bucho que você vai criar por estar com toda essa enrolação. Ela falou o seguinte: o passaporte da Raíssa está vencido e ela não vai poder viajar. Aí eu... Nossa, gente, você não tem noção. Você não tem noção. Eu tinha marcado essa viagem com ela, eu acho que no mês de... Na verdade, já era pra gente ter vindo antes para essa viagem, certo? Eu prometi no ano passado que eu traria ela para essa viagem, porque era um presente de aniversário dela. Ela já veio para os Estados Unidos uma outra vez, e só que na época ela tinha ainda 8 para 9 anos. Levei ela na Disney, que foi a primeira vez dela, mas ela não aproveitou assim tanto quanto ela pode aproveitar agora. Primeiro porque tipo assim, ela não tinha uma outra pessoa, amiga, uma outra criança, né? Enfim, não tinha outra pessoa para brincar nos brinquedos, para andar, para se divertir. Não tinha, para ser sincero. Eu sou medroso, eu não gosto muito de brincar aqueles brinquedos, tá? Da Disney ali, do parque e tal. Eu gosto de ir porque é bonito e tal, mas eu não gosto muito de brincar. E o que aconteceu? Ela queria muito vir. No ano passado, ano retrasado, eu falei: ó, a gente vai. Eu falei: eu vou me programar aqui com as minhas coisas que eu preciso fazer, né? Meus trabalhos, tudo. E quando for nas suas férias, a gente vai. Aí chegou as férias e não deu para ir. Eu estava muito ocupado, muitas tarefas, muitas responsabilidades. Daí eu falei o seguinte: Raíssa, vamos fazer assim, ó. Escolhe o que você quer de presente agora, pois não vai dar pra gente ir para os Estados Unidos. Aí ela concordou. Ela é uma menina muito educada, é uma menina muito tranquila, e a gente conversa muito. Na verdade, ela é treinada para aceitar os sim e aceitar também quando os não vier para a vida dela, e encarar isso sempre como uma forma de lição. Entender que nem tudo vai acontecer do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer, tá? Que para tudo tem hora. E daí eu conversei com ela, e aí marcamos agora, deu certo, a gente veio fazer uma turnê nos Estados Unidos, e daí a gente marcou essa viagem. E quando eu falei para ela, uns 3 meses atrás, ela falou: nossa, pai, sério mesmo? O senhor tá brincando? Eu falei: não, é verdade, nós vamos para os Estados Unidos e eu vou te levar. Aí ela: sério, pai, sério mesmo? Mas eu não vou estar nas férias, não vai ser as minhas férias. Eu falei: não, a gente dá um jeito na escola, fala com seus professores, né? Eu peço pra sua mãe, conversa lá e tal, vê o que pode ser feito. Aí ela: então tá bom, pai, ok. Aí ela ficou animada, ficou feliz, me mandava mensagem todos os dias falando dessa viagem. Todos os dias ela tava falando: pai, e aí, pai, faltam tantos dias, pai, já comprou as passagens, pai, vamos ficar quantos dias lá, pai? E aí todos os dias ela me mandava mensagem. E até que
eu comprei as passagens, né? Recebi as passagens, na verdade, do nosso diretor e enviei para ela. Quando eu enviei essas passagens para ela, pai, você não acredita, pai, eu vou colocar o despertador todos os dias para me lembrar dessas passagens, me falando assim. A voz do despertador vai me acordar falando assim, porque ela acorda cedo, pessoal. Ela estuda no colégio, em um colégio que ela precisa ir muito cedo para esse colégio, pois o colégio tem algumas atividades lá que começam também muito cedo. E aí pai, vou colocar o despertador para quando eu acordar, o despertador vai falar bem assim: Raíssa, faltam tantos dias para a sua viagem para os Estados Unidos. Pois se levante, se prepare, pois o dia da sua viagem já está próximo. Se levante, pois o dia da sua viagem já está próximo. E aí, ela me falando essas coisas, eu entendi que ela estava muito empolgada, estava muito animada para essa viagem. Eu também estava empolgado, porque eu estava fazendo a alegria dela e tal. Só que quando e a gente foi organizando tudo, e ela foi se preparando, e ela tem um cartão, pessoal, ela tem um cartão que eu chamo o cartão da merenda, né? Eu dou um cartão com um determinado valor para ela usar por mês, para ela comprar as coisas dela, as merendas, as coisas básicas dela de última hora, que às vezes ela, né, teve uma necessidade ali rápida, especial, e aí ela usa esse cartão. Ela não precisa me pedir nada de imediato, né? Nada de emergência, nada de urgência, porque ela tem esse cartão, e esse cartão ela usa para essas necessidades rápidas, né? Com mais urgência. E aí ela, pai, e agora, pai, o meu cartão, o que é que eu vou fazer? Eu quero comprar umas coisas lá, quero ir no outlet e tal. Aí eu, filha, fala o seguinte: eu vou ligar lá na operadora do cartão e já vou programar a sua viagem pro exterior, que é para você poder comprar as suas coisas lá no exterior com o seu cartão. Aí ela, então tá bom, pai, então quer dizer que eu não posso comprar mais nada no cartão? Eu não, você pode comprar algumas coisas no cartão, mas se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, eu guardaria esse cartão para comprar lá, porque lá tudo que você pode comprar aqui, que seja um perfume, que seja um sapato, um tênis, que seja uma roupa, que seja um óculos, que seja, enfim, tudo que você pode comprar aqui, você pode comprar lá também. E você vai comprar lá de uma forma melhor, porque certamente você vai em vários lugares que tem coisas com mais, coisas mais interessantes, com coisas mais diferentes, né? E aí você vai ter mais oportunidade para poder comprar, porque você tem um cartão que é internacional. Aí ela, tá bom, pai, então ela guardou esse cartão, gente. Ela guardou esse cartão basicamente o mês todo, porque ela não queria usar. Porque a nossa viagem, o dia da nossa viagem cairia exatamente no meado do mês. Então se ela gastasse esse cartão, ela ia ficar sem o crédito para poder comprar. Porque até que a gente pagasse a fatura, porque a fatura tem um dia de viração, até que a gente pagasse a fatura, aí para o crédito dela entrar novamente, então ela decidiu que não gastaria. Então ela passou basicamente quase um mês sem comprar nada nesse cartão, até que chegou o dia da viagem. Quando chegou o dia da viagem, o que aconteceu? Até que chegou o dia da viagem. Quando chegou o dia da viagem, o que aconteceu? Eu fui fazer o check-in dela, eu acordei de manhã e fui fazer o nosso check-in. Na verdade, não só o dela, mas o meu, o do nosso diretor, nosso gerente de marketing, Rafael também, a Daiane Dias. E aí, quando a gente foi fazer o check-in, o que eu descobri? Que o passaporte dela estava, não somente o dela, o meu, o da Daiane, todos os nossos passaportes estavam com a nossa assessora, Lívia. E aí, porque a nossa assessora teve acesso aos passaportes 30 dias antes para comprar as passagens. E aí, quando eu fui fazer o bendito check-in, eu descobri que os passaportes não estavam comigo. Só que eu fui fazer o check-in, pessoal, com acho que mais de um dia, mais de 24 horas antes da hora da viagem. E aí os passaportes não estavam comigo. Eu sempre acordo cedo, como por exemplo, agora acordei cedo aqui nos Estados Unidos, estou passando aqui na rua, e aí dando uma voltinha e contando essa história para vocês. E aí o que aconteceu? Quando eu fui fazer o check-in, os passaportes não estavam comigo. Eu lembrei que estava com a assessora. Aí eu falei, não, quando eu chegar na empresa eu falo com ela, e ela faz olha isso aqui, você vê o poder da intuição. E ela faz o check-in. Cheguei na empresa, aí entre uma coisa e outra, era dia de gravação, estava muito corrido. Eu estou gravando lá para o Clube RP Bureau School. Como vocês sabem, era dia de gravação, eu ia viajar, precisava deixar todas as aulas gravadas para os meninos só subirem na plataforma. E aí eu falei para a Lívia, faz o nosso check-in e tal, vê se está tudo certinho.
bebê, babá. Aí ela, entre uma coisa e outra também, ocupada, né? Muitas coisas. Fazer o check-in não era prioridade, porque até que era no outro dia a viagem, só pra vocês entenderem, era no outro dia. Até que chegasse a hora da viagem, ela poderia fazer até a noite. Ninguém ia imaginar que um passaporte estava vencido. Aí quando ela foi fazer o check-in, já era, eu acho que por volta das 17 horas. O voo era no dia seguinte e a gente tinha que estar no aeroporto 11 horas, ou seja, estava apertando, 11 horas da manhã. E aí ela foi tentar fazer, não conseguiu, falou com o pessoal da companhia e descobriu, pessoal, que o passaporte da Raíssa estava vencido, venceu no dia 29 de agosto, ou seja, 2 meses para trás, e a gente não percebeu isso. Por que a gente não percebeu isso? Passaporte é uma coisa que a gente não pega todo dia, a gente não manda coisa todo dia, a gente não tem o costume de ficar olhando validade de passaporte, tá? A gente faz uma viagem internacional, tipo assim, ela, por exemplo, ela faz uma viagem internacional, a cada quanto tempo? A última viagem internacional dela fazem 4 anos, entendeu, pessoal? E aí a gente não vai saber que aquele passaporte, como a gente vai saber que aquele passaporte está vencido? E aí, fazendo o check-in, descobriu que o passaporte estava vencido. Ela foi lá na minha sala, já era por volta das 19 horas já, e ela me falou que a gente estava com esse buchinho. Eu falei, olha, não tem o que fazer. Eu vou procurar aqui, comecei a pesquisar na internet, assistir um monte de vídeos para saber se ela poderia viajar, e a internet não tem vídeos falando assim, só fala qual é o procedimento para você tirar o passaporte. E aí eu pesquisei, perguntei a algumas pessoas também, fiz algumas perguntas, porque assim, pessoal, quando a gente tem um problema, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não ficar no problema, é não sentar e chorar. Eu gosto sempre de falar isso para todo mundo. Olha, se você tem um problema, não senta no teu problema, não fica no teu problema. Usa a tua mente, usa a tua inteligência, usa o teu intelecto, usa as tuas faculdades mentais para poder resolver esse problema. Você usa a intuição, você usa a razão, você usa a memória, você usa a tua inteligência, usa o teu psique, usa o teu conhecimento para poder buscar informação. E aí eu comecei a buscar informação e descobri que se você for na Polícia Federal e se você tiver uma viagem a trabalho, uma viagem a negócios, uma viagem de motivo de saúde, como cirurgia, algo do tipo, você consegue tirar um passaporte de emergência. E dependendo do caso, dependendo da situação, dependendo da demanda da Polícia Federal, do dia que você chegar lá, você pode tirar na hora esse passaporte. Aí, só que já era 19 horas, a Polícia Federal estava fechada. Aí eu falei, a gente só tem 4 horas, Raíssa. Né? Eu pensei assim, a gente só tem 4 horas. Não tinha falado para ela, gente, ainda. A gente só tem 4 horas, eu falando na minha mente, a gente só tem 4 horas para poder tirar esse passaporte, porque a Polícia Federal abre 8, aí 8, né, 9, 10, 11 e 12. A gente tinha que estar fazendo despachando as malas 12 horas, porque o voo era às 14 horas, 2 horas antes do despachar das malas. E aí eu fiquei naquela correria, eu fui lá falar para Daiane, tem um problema. Ela, o que foi? O passaporte da Raíssa está vencido. Aí ela já falou para ela, eu falei, não falei para ela. E ela já tinha vindo para casa, já estava com a gente em casa, já estava arrumando mala, pediu mala, já estava todas as coisas delas dentro da mala. Ela arrumou a mala tipo 20 dias antes, pessoal, só para você ter uma ideia. E aí eu fui conversar com a Daiane, falei para a Daiane, ó, o passaporte está vencido, não tem o que fazer. Aí ela, e agora? Você já falou pra Raíssa? Falei, não falei não. Não, Rosa, você tinha que ter falado pra ela. Não, mas eu não posso falar pra ela assim sem antes eu encontrar a solução. Eu tenho que mostrar pra ela que eu não aceitei isso. Eu tenho que mostrar pra ela que é o seguinte, ó, eu não tenho um problema, tá? Surgiu um problema, não é meu, surgiu um problema, eu tô correndo atrás de solução. E é assim que eu falo pra todo mundo lá na empresa também. Eu falei, ó, quando você tiver um problema, não me traz o problema não, pelo amor de Deus, me traz a informação do problema com a solução. Porque toda vez que você age dessa forma, sabe o que você está levando para outra pessoa? Você está levando uma pancada, mas você está levando a cura também. Por que você está levando a cura? Porque você está dizendo que você não está simplesmente aceitando que aquilo permaneça daquele jeito. É isso. E aí amanhã eu falo com ela. Aí ela foi dormir. Aí eu mandei uma mensagem para ela, né? Depois que a gente foi dormir, ó. Ô Raíssa, acorde cedo, que a gente precisa ir resolver uma situação do seu passaporte lá na Polícia Federal. Aí ela, mas o que é? Aí eu, não, é só para a questão da viagem mesmo. Aí não falei o que era, só falei que era a situação do seu passaporte. Aí ela acordou cedo, me chamou, bateu lá na minha porta, né, do quarto, que ela fica no andar de baixo, fica no andar de cima. Aí
Ela bateu lá e era por volta de 6h30, 5 horas da manhã. E aí eu, não, mas tá muito cedo, a Polícia Federal só 8 horas. E quando ela... Aí eu me arrumei, né, tomei um banho e tal, tomei um café, fiquei pronto e peguei o carro e desci. Peguei o carro e desci pra Polícia Federal. Chegando na Polícia Federal, fomos os primeiros a serem atendidos. Só que tinha que preencher um formulário. Aí eu fui preencher o formulário e o site estava fora do ar, pessoal. O site da Polícia Federal que faz o procedimento não abria de jeito nenhum no meu celular. E eu fiquei, correria para cima e para baixo, fui para um lado, fui para o outro, botei um cara lá de uma loja do lado, me deu um Wi-Fi, eu coloquei no meu celular e não abriu de jeito nenhum. Quando eu preenchi, o site não preenchia todos os dados e eu fiquei naquela correria. Já era por volta de 9 horas da manhã, já se passou 1 hora. E aí, depois de 1 hora, eu não tinha mais o que fazer, pedi para o meu diretor de marketing ver se ele conseguia fazer, ele não conseguiu de casa, lá da empresa. Aí eu não sabia mais o que fazer, fui lá, botei de novo na mulher, olha, não tá, isso aqui não tá abrindo, não tá conseguindo. Ela, não, mas só dá por aí, tem que ser pelo site, não tem outro jeito. Aí eu não tinha mais o que fazer, eu perguntei para ela, ó, eu não tenho mais o que fazer, aqui não entra, dessa forma não funciona. Eu já tentei aqui de todas as formas e não tá indo. O que você me recomenda fazer? Aí ela falou o seguinte, e a minha filha não sabia ainda do que se tratava. Ela só sabia que eu tava correndo atrás da solução. E aí a mulher falou o seguinte, ó, vai ali na gráfica e a gráfica faz esse procedimento, só que ela cobra um valor. Aí eu não me importo o valor. Qual que é a gráfica? Ela falou ali, não, aquela ali. Eu fui lá e, amigão, você tem como... preencher o formulário de passaporte vencido para mim? Aí ele tem sim, custa R$50. Você vê, pessoal, R$50 só para preencher um passaporte. Sabe por que ele cobra R$50? Porque é algo que você não tem como fazer, gente. Então você vai ter que pagar. Era só preencher, imprimir, entregar. Se ele cobrasse R$5 para fazer aquilo, certo? R$5 ainda era caro, porque era algo muito rápido, não tem trabalho nenhum, não faz nada, é só ele pegar, digitar lá os dados, imprimir o negócio e me dar, que é o formulário. Mas enfim, ele cobrou R$50, eu paguei os R$50, imprimi o formulário, peguei o protocolo e fui diretamente lá. Aí eu expliquei para ela, Raíssa, o seu passaporte venceu, a gente não percebeu, é algo que a gente não olha todos os dias, é algo que a gente não está olhando toda hora. E esse passaporte, sem esse passaporte você não viaja. Eu estou tentando agora tirar um passaporte de emergência, como você está vendo. Aí ela, nossa pai, isso quer dizer que eu não vou viajar? Raíssa, eu não falei que você não vai viajar, não falei nada aqui. Eu só falei o seguinte, que o seu passaporte venceu, a gente não percebeu. E na correria do dia, é uma coisa que a gente não pega. E a Lívia só percebeu isso ontem, quando foi fazer o check-in por volta das 16, 17, 18 horas. E não deu mais tempo, eu vim aqui. Só que eu lembrei, pessoal, que no dia anterior, por volta das 6 da manhã, eu estava tentando fazer o check-in. Para você ver o que é a intuição. A intuição já me dizia algo, olha, Robson, vai fazer o check-in, porque você vai descobrir que tem um problema e você está com tempo hábil, 24 horas para resolver isso. E eu não fiz. Eu poderia ter insistido nisso. Quando a intuição falar com você, insista. E faça o que a sua intuição está falando que faça. Ou que não faça. Sabe por quê? Porque a nossa intuição é uma faculdade mental. O nosso subconsciente compreende as coisas, entende as coisas de uma forma extraordinária. O nosso subconsciente tem uma conectividade aprofundada com Deus, pois Deus ele nos fez de forma inteligente. Deus colocou na gente dons de sabedoria, conhecimento, colocou inteligências que a gente não encontra em nenhuma escola do mundo, do plano terreno e físico. Você pode fazer as melhores faculdades, estudar com as melhores pessoas, mas nunca você vai aprender tanto quanto hoje você sabe e você tem pelo que Deus fez por você, porque você é a imagem e semelhança dele, de Deus. E a intuição é uma das nossas faculdades mentais, são várias. É a memória, a razão, a inteligência, são faculdades mentais e a gente tem tudo isso e a gente não sabe. E aí eu comecei a lembrar, nossa, mas ontem eu acordei cedo para fazer isso. E eu fui fazer isso. E eu lembrei que os passaportes não estavam comigo. Se eu tivesse só
descido, ido lá na empresa, a gente mora próximo, pedia os passaportes da assessora, e se eu tentasse preencher naquele momento, eu descobri, naquele momento, ainda era de manhã, que não ia dar certo, e eu teria tempo suficiente para ir até a Polícia Federal, e embora que eu não resolvesse no mesmo dia, mas no dia seguinte pela manhã, eu teria o passaporte em mãos e ela iria viajar. Aí eu falei, não adianta chorar o leite derramado. A gente agora tem que aprender com essa lição. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo como uma lição que eu tenho que aprender algo com ela. E aí, eu lembrei disso, falei pra Raíssa. Aí ela, não pai, tudo bem. Eu tô vendo o esforço do Senhor, tô vendo que o Senhor tá correndo atrás, eu tô vendo que o Senhor tá fazendo de tudo para dar certo. Entendeu, gente? Você não precisa falar que você está se esforçando para fazer dar certo. Você não precisa falar que você está fazendo isso, que você está se justificando. A gente não precisa tentar nos justificar diante dos problemas das situações. A única coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é simplesmente o quê? Fazer. E quando você faz, a vida percebe que você faz. Eu sempre falo para todo mundo, quando eu tenho a oportunidade de mentorar alguém, eu sempre falo, olha, o universo não sabe quem é o Robson, o universo não sabe quem é o João, o universo não sabe quem é a Maria, o universo não sabe quem é o José, o universo não sabe quem é a Raíssa, não sabe quem é a Daiane, o universo não sabe quem é você, o universo sabe o que você está mandando para ele. O universo entende o sinal que você está mandando para ele. Então, quando você está orando, Deus, ele ouve a sua oração e ele não sabe, ele não pensa, ele não tenta descobrir se você é de família pobre, rica, se você é negro, branco, se você... Não, Deus, ele simplesmente ouve a sua oração e ponto. Então o universo, ele recebe o sinal, você manda o sinal para o universo, o sinal responde conforme aquele sinal. Não importa se o teu telefone é um iPhone, se o teu telefone é um Samsung, é um Poco, não importa. É um Xiaomi, não importa. Sabe o que importa? É que se você tem acesso a uma rede de Wi-Fi, a um sinal de Wi-Fi, e você coloca a senha, e você vai ter Wi-Fi do mesmo jeito como qualquer outra pessoa. Então, se você faz, o universo, ele vai te mandar suporte conforme aquilo que você está fazendo. Ele vai te dar respostas. E quando eu penso dessa forma, eu entendo o seguinte, olha, eu não preciso ficar me defendendo, não preciso ficar aqui me justificando, a minha filha vai perceber, ela vai ver, ela vai entender. E se porventura ela não viajar, a única certeza que eu terei é que ela vai perceber o meu esforço, ela vai perceber que eu não desisti, ela vai perceber que eu fiz de tudo para ela viajar. E que infelizmente aconteceu coisa que não dependia de mim, que se dependesse de mim eu estava fazendo, porque eu fiz tudo que dependia de mim. Aí ela, pai, obrigado porque o Senhor está se esforçando, sabe, muito para eu viajar. Obrigado porque o Senhor está fazendo tudo que o Senhor pode para eu viajar, para dar certo, obrigado. E aquilo assim me partiu o coração, sabe, pessoal, aquilo me partiu o coração porque quando nós fomos chamados lá na sala, o atendente lá, o policial federal, ele falou o seguinte, o nosso prazo máximo, limite, é 24 horas. Quando que é a viagem? Eu falei, hoje, senhor, às 14 horas, a gente precisa estar no aeroporto às 12 horas no máximo. Ele falou, olha, não dá mais tempo. Aí mas como que não dá mais tempo? Não tem um jeito aí de fazer? Tipo assim, é uma emergência, uma urgência. Aí eu fui explicar, eu sou palestrante, eu tenho uns 3 palestras lá, eu tenho muita gente que vieram de outros países também para lá, eu não posso ficar aqui, eu não posso deixar de viajar. E ele falou o seguinte, olha, tem uma alternativa, tem uma opção. O que você faz? Não paga a taxa agora, tá? Não paga agora, que é a taxa que tem que pagar de emergência. Não paga a taxa agora, me dá o seu telefone, que eu vou falar com a delegada responsável pelos passaportes de emergência. Se ela aceitar, né, receber vocês, para vocês conversar com elas, explicar a situação de uma forma mais detalhada, como você estava explicando, pode ser que ela decida, pode ser que ela consiga, né, pode ser que a demanda não esteja muito alta e ela acelere o seu processo. Aí eu, tudo bem, tá bom então. Aí nasceu uma esperança ali, gente.
ser uma esperança, você tem que ser uma pessoa positiva, sabe? Você não pode aceitar o não, a pessoa falar, ah, não deu, e você sentar e chorar e falar, ah, não deu, pronto, acabou. Não pode, você tem que ser uma pessoa de esperança, uma pessoa esperançosa. Olha, aconteceu um problema, ok, isso é natural, todas as horas, todos os dias vai estar acontecendo um problema. Agora, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? O que você pode fazer para resolver esse problema que está diante de você? Você não pode sentar e chorar. E eu ouço todos os dias pessoas, Robson, estamos com esse problema. E agora, o que a gente vai fazer? Eu coço a cabeça e falo bem assim, você está me perguntando, você tem um problema e você me pergunta o que a gente vai fazer. Não me pergunte, fale o que você pode fazer para resolver esse problema. Se você me perguntar o que eu posso fazer para resolver esse problema, eu vou te ajudar. Agora, o que a gente vai fazer? Eu recebi a pancada. A minha mente ainda está assim, ó. Tô tonto, sabe? O problema chegou pra mim, eu tô tonto, tô assim. Aí você me pergunta, no momento da pancada, o que a gente vai fazer? Eu preciso pensar, preciso analisar, preciso ver as possibilidades, eu preciso entender o contexto, eu preciso, de fato, buscar formas. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas a gente vai fazer, certo? E aí tá bom então, preenchi lá os documentos, né? Ela ligou pra mãe dela foi lá, porque a mãe dela precisava também preencher os documentos, né? Prestou a assistência necessária e possível, e tudo que o documento, né? A legislação pede pra acontecer lá, a regra da Polícia Federal. E aí, quando a gente concluiu tudo lá e fomos pra casa, a mãe dela foi pra casa dela e eu fui para nossa casa com a Raíssa. E no meio do caminho a Raíssa foi conversando comigo. Sabe, gente, é onde você aprende que as coisas mais importantes da vida não são as coisas que o dinheiro pode comprar. Eu poderia comprar um passaporte se fosse possível, mas não era possível, você não pode comprar um passaporte. Sabe? É onde você aprende que as coisas mais simples da vida é onde você aprende, é com essas coisas que nem tudo você resolve com o que você tem, sabe? Mas você resolve com o que você é, entendeu? Você não resolve com o que você tem. Às vezes a gente tem conhecimento, às vezes a gente tem dinheiro, às vezes a gente tem inteligência, sabe, sabedoria, a gente tem tudo isso. Mas se você não for uma pessoa, se você não for aquilo, se você não for a pessoa que você precisa ser para você resolver a situação, você não vai resolver. Por quê? Porque a situação não está no que você tem, mas está no que você é. E se você não for uma pessoa sábia, você tem sabedoria, mas você não é sábio. Você tem inteligência, mas você não é uma pessoa inteligente. Entenda, às vezes a gente tem inteligência porque a gente adquire. Às vezes a gente tem um conhecimento porque a gente adquire, mas nós não somos conhecedores. Entenda o que eu estou falando para vocês. Você pega um livro, estuda ele, você adquiriu um conhecimento, você vai exercer aquilo, mas você não é uma pessoa conhecedora daquilo. É como tirar habilitação. Você estuda, você vai tirar sua carta para dirigir, a sua licença, e você estuda a legislação de trânsito da sua cidade, seu país, seu estado, e você tira a sua habilitação, certo? Mas você não está pronto para dirigir porque você não tem experiência naquilo, você não é aquilo ainda, você ainda não é um motorista especializado naquilo, sabe? E aí quando você vai dirigir, você coloca uma placa lá, olha, motorista iniciante, inexperiente, alguma coisa assim, que é para as pessoas entenderem que você não tem tanta habilidade no trânsito. Você está habilitado, mas você não tem habilidade, você não é ainda um motorista experiente, sabe? E aí a gente conversando, ela falou, pai, e se eu não viajar? Aí eu falei para ela, olha filha, se você não viajar, você vai aprender com essa situação, que independente de qual seja a situação, mas com essa situação você vai aprender, porque você já tem 16 anos, que você tem que ser responsável pelas coisas, pelas suas coisas. Você não tem que esperar por seu pai, você não tem que esperar por sua mãe, você não tem que esperar por ninguém. Você tem que ser responsável. Você tem que assumir a responsabilidade. Por quê? Porque se você confia nas pessoas, como você confiou em mim, você confiou na Lívia, você confiou na sua mãe, confiou na Daiane, você confiou em todo mundo. E todo mundo, ninguém se atentou para isso. Mas se você for responsável pelas suas coisas, você vai descobrir coisas que ninguém está preocupado em descobrir.
entendeu? Você vai descobrir por quê. Você estava muito ansiosa pela sua viagem, certo? E as outras pessoas não estavam ansiosas pela sua viagem. Eu tava mais assim, eu tava tranquilo, porque isso é comum para mim. Mas você estava muito ansiosa, e o fato de você estar muito ansiosa, você certamente deveria, pai, eu posso dar uma checada nos documentos, eu posso dar uma checada nos processos, eu posso dar uma checada no hotel, eu posso dar uma checada em tudo para saber se está tudo certinho, porque sendo assim, não vai correr o risco de chegar lá na frente e a gente descobrir que tem algo errado. E se tiver algo errado, a gente descobre com tempo hábil. Então, Raíssa, com essa situação, aprenda isso, tá? Aprenda essa lição. Não encare isso como um problema, aprenda isso, e da próxima vez você vai evitar algo maior. Ela pai, eu concordo com o senhor, eu concordo e eu vou fazer dessa forma, sabe por quê? Porque realmente é muito chato, criei esperança, fiquei ansiosa, me programei, falei para as minhas amigas, sabe? Eu quase não estava dormindo direito, pensando na viagem e tal. E quando ela começou a falar aquilo, ela começou a passar um filme na minha cabeça, sabe, gente? A frustração que é. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso, sabe? Já passei por uma situação semelhante, eu criei uma expectativa grande, cheguei lá no aeroporto da Colômbia, saí de Fortaleza, fui para São Paulo, passei 2 dias em São Paulo esperando a viagem, por conta do voo, em São Paulo fui para Colômbia, chegando na Colômbia, eu não consegui ingressar no país, porque eu não tinha um passaporte válido para poder ingressar. Fiquei mais 2 dias no aeroporto, 1 dia no aeroporto, esperando o voo de volta, sem tomar banho, sem poder comer, não tinha dinheiro para isso, não podia sair do aeroporto, sendo vigiado por alguns policiais lá da Colômbia, colombianos, e eles me deportaram para o Brasil novamente. Cheguei em São Paulo, me pegou outro voo para Fortaleza, passei basicamente 4 dias na rua, gente, nesse negócio de não conseguir viajar. Então eu já havia lidado com isso, eu sabia o que ela estava passando na pele. E aí o que eu fiz? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos desistir não, tá? Vamos continuar, prepara tuas malas, deixa ela preparadinha lá, não desfaz. Vamos esperar o policial me ligar, eu vou pro aeroporto e a gente vai ver o que a gente pode fazer. Aí eu falei com a Lívia, não deu certo, que é assessora, não deu certo, entra com a companhia aí, vê o que a gente pode fazer para ela viajar sozinha, fala com o nosso diretor lá para remarcar a passagem dela para segunda-feira ou terça, ver qual o voo mais próximo, para que dê tempo. Era sexta-feira o dia, o passaporte dela não ia sair naquele dia, e aí ver o que a gente pode fazer para ela viajar segunda ou terça-feira. Aí é 16 anos de idade, uma viagem internacional, é considerada ainda de menor, apesar de que nos Estados Unidos 16 anos já é considerada uma pessoa maior, porém no Brasil ainda é menor. E aí a Lívia entrou com a companhia emitiu para ela um formulário de autorização dos pais. Ela preencheu o formulário, mandou para mim, eu reconheci firma. Isso ainda na sexta-feira, antes de viajar, eu já estava pronto para viajar. Aí eu tinha que reconhecer firma, pessoal, só para você entender como é importante você correr contra o tempo. E aí preenchi o formulário, quer dizer, ela preencheu, eu assinei. Aí ela levou lá na mãe dela, a mãe dela também, que é um pouco distante, né? Quem levou foi o 24 desenrolar demais. Levou lá na mãe dela, a mãe dela assinou, depois levou a mãe dela no cartório, aí reconheceu a firma, tanto da mãe dela como da minha assinatura. E aí depois que reconheceu a firma, eu fui pro aeroporto, fiz o check-in, despachei mala, tudo. E eu tava para entrar na sala de embarque, aí o policial me ligou, policial federal. Seu Robson, oi, tudo bem? Aí ele, opa, aqui é o, aí falou, se apresentou, né? Aqui da Polícia Federal. A delegada pediu para que vocês viessem aqui, tem como você vir agora? Aí eu falei, nossa, amigão, eu já tô embarcando, tô entrando aqui agora no local de embarque já e tal, vou passar na imigração. Aí ele, ixi, cara, ela aceitou conversar com vocês para resolver aí a situação de vocês. Eu contei para ela o caso e tudo.
Aí na hora eu falei bem assim, opa, um sinal bom. Sinal bom. Eu falei, amigão, eu não tenho como ir agora, já tô aqui no aeroporto. Mas se a mãe dela for aí, vocês recebem ela, conversam com ela e vocês conseguem resolver isso pra gente? Aí ele fala o seguinte, olha, eu não tenho como dizer se a gente vai resolver até que a delegada dê início ao procedimento. Lembra que eu falei pra você não pagar as taxas? Eu falei, lembro. Aí ele, pois é, que o prazo é 24 horas. Você pode receber na primeira hora, nos primeiros 10 minutos, como você pode receber até amanhã, 9h50 da manhã, que foi o horário do protocolo, tá? Ele olhou lá que esse é o procedimento. Então você pode receber na primeira hora, segunda hora, terceira hora, até o final do dia, às 5 horas, ou até amanhã, às 9h50. Aí eu, show de bola, cara. Fiquei muito feliz. Por que fiquei muito feliz? Eu sabia que ia receber, que ia dar certo. Eu já sabia que ia dar certo. Se der certo agora ou até amanhã, ia dar certo. Independente. Aí eu liguei, Olivia, pede pro Diego remarcar a passagem para segunda-feira, né? Primeiro voo segunda-feira, que já deu certo aqui. Só liga pra mãe da Raiz, tal. Eu dei as instruções lá pra assessora, a gente já tava embarcando. E ela fez todo o procedimento. Falei pra minha filha, ó, passaporte tá na mão já, falta só sua mãe fazer isso, etc. Dei as instruções, enfim. Quando eu estava já embarcando, que era às 14 horas, embarcando mesmo, aí chegou uma foto pra mim no meu WhatsApp. Ela já tava com o passaporte em mãos, pessoal. Ela já tava com o passaporte em mãos. E tipo assim, aquilo era uma vitória, sabe? Aquilo era uma vitória assim que eu falei, poxa, correria louca, correria grande assim, mas que deu certo, sabe, gente, que deu certo. Eu sabia que ia dar certo, eu tava tão convicto, tão confiante de que se eu não desistisse ia dar certo. E aí deu certo. Viajei, já tava viajando, ficamos sem sinal. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei pra ela, perfeito, filho, então agora é só deixar a mala pronta, segunda-feira embarcar. Já tá tudo certinho, tudo ok, não tem nada mais pra dar errado, graças a Deus. E aí, a gente foi conversando, cheguei nos Estados Unidos, fui pro primeiro curso e tal, primeiro evento, deu tudo certo também, foi tudo bem. E quando foi ontem, ela embarcou no horário certinho, né, mandou as fotos, aí fui buscar ela no aeroporto e recebi ela, sabe, recebi ela a gente contratou um serviço, tem que contratar um serviço, tá? Um serviço de um agente da companhia, que ele, por ser menor, inclusive vou até explicar para vocês como uma menor de idade pode viajar internacional. Aí a gente contratou o serviço e o agente lá da companhia me entregou ali em minhas mãos, eu assinei o documento, recebi ela, enfim. Deu certo, ela já está comigo. Já está em casa, tá dormindo agora. Eu acordei cedo, feliz da vida. E hoje a gente vai levar ela para fazer os passeios no outlet, né, nas lojas que ela quer ir. Enfim, né, eu quis contar isso para vocês, porque às vezes acontecem coisas em nossas vidas e a gente se acovarda. A gente não tá decidido a resolver. A gente prefere reclamar. Prefere colocar a culpa, prefere falar é culpa do fulano, culpa do ciclano, culpa do beltrano, é culpa de todo mundo, até de Deus. A gente prefere colocar a culpa até em Deus. Por que Deus está acontecendo isso comigo? Logo comigo, Deus. Às vezes a gente está lá falando, né? A gente está preocupado em colocar a culpa mais do que em resolver o problema. Às vezes o problema não é seu. Às vezes o problema não é seu, mas você está preocupado em colocar a culpa ao invés de resolver o problema. E o processo, pessoal, vou explicar para vocês como, se caso acontecer, como vocês vão fazer para resolver isso, tá? O processo é simples. Vocês só precisam correr na Polícia Federal da cidade de vocês, onde faz a emissão de novos passaportes, preencher um formulário, tá? Se você não conseguir preencher pela internet, você vai lá, eles liberam lá um QR Code, um link, aí você preenche o formulário. No formulário os dados lá, enfim, os seus dados pessoais, né, e tudo, que é para o passaporte, os responsáveis, já que se trata de um menor. Se for um maior, os dados serão totalmente seus. Então assim, preenche tudo que tem que preencher, aí depois você emite uma taxa, né,
que é uma taxazinha para emissão do passaporte. E aí vai conversar com um agente federal. Depois dali, vocês têm até 24 horas para receber o passaporte. Se a sua viagem ela for, né, dentro desse prazo, dentro desse período, vai ficar tudo certo. Mas se não for, a minha recomendação é que vocês tentem tirar um passaporte com até 2 meses de antecedência, 60 dias. Por que 60 dias? Porque se, por exemplo, se a sua viagem, se o seu passaporte vence daqui a 2 meses, certo? Ó, se o passaporte vence daqui a 2 meses e a tua viagem é hoje, pelo menos para os Estados Unidos, certamente você não vai viajar. Por que não vai viajar? Porque se acontecer algum problema e você permanecer no país com o passaporte vencido, ele está vencido. Simples, ele está vencido. Então é importante que você entenda isso, que tipo, mas eu vou viajar agora e não está vencido. Ele vai ser vencido, ele vai se vencer lá na frente. E se você ainda permanecer no país com ele vencido lá na frente? Você vai ter problema. Então, para que você não tenha problema, faça isso, certo? Faça isso. Tire o passaporte com até 2 meses de antecedência à sua viagem, para que você não tenha problema. E se você vai viajar e você descobrir que o seu passaporte está vencido ou alguém que você conhece, corra logo na Polícia Federal. Esse é o único passo, não tem outro, não tem jeitinho, gente. Sabe, eu gostei disso porque assim isso me motivou a correr, sabe, acelerar os passos mais ainda. Então, corra na Polícia Federal, faça os procedimentos. A taxa é uma taxazinha de 70 e outra de 250. É um negócio irrisório, sabe? Pro tamanho do problema que você tem. E vai dar certo. Vai dar certo porque funcionou comigo. Ela recebeu o passaporte emergencial com acho que 2 horas depois, 3 horas depois que deu entrada no processo, certo? Então só não deu tempo dela viajar porque já era o horário do voo. Se o voo dela fosse à noite, daria certo. Mas a gente já estava no horário do voo. Aí por isso que ela não viajou. Ela viajou depois sozinha. Aí como funciona o processo para viajar sozinho? Um menor de idade, viagem internacional. Você vai entrar com a companhia, né? Ou com o seu agente de viagem, né? Que é a sua agência. E pedir o formulário para você preencher. O formulário é uma declaração que o pai e a mãe tem que estar assinado pelo pai e pela mãe, certo? Ou por um dos dois responsáveis que seja de fato responsável pela criança, caso a mãe ou o pai já tenha falecido. Ou o pai tem a guarda da mãe, ou dessa forma, ou ou o pai tem a guarda do filho, ou a mãe tem a guarda do filho e que não precisa de autorização de um dos dois para viajar. Aí você vai preencher e vai reconhecer firma, não esquece, tem que reconhecer firma. Por quê? Porque a criança não vai estar viajando com você. Então a companhia precisa receber esse documento com a sua assinatura reconhecido firma. Não pode só preencher o documento e levar, tem que reconhecer firma. A sua autorização é a firma reconhecida em cartório. E aí eu reconheci firma, entreguei lá e tudo. E aí ela foi para o aeroporto na hora da viagem, embarcou, eles receberam a documentação lá. E aqui, quando chegou aqui, eu recebi, eu tinha que assinar também. Então, ou o pai ou a mãe tem que receber o menor de idade. Não pode ser um terceiro, a menos que na declaração você preencha que é um terceiro que vai receber. Certo? Esse terceiro ele precisa também assinar. Você precisa colocar os dados dele lá para ele assinar. Então esse é o procedimento para você fazer, né, para você embarcar um menor de idade e não ter problema, né? Fazer as coisas da forma certinha, correto, como tem que ser feito, não ter problema. Mas não esquece que antes de qualquer coisa vocês têm que tirar o passaporte, né, com data né, certinha. Tem que estar preocupado com essas coisas, tem que se prevenir. Eu falo sempre assim, olha, por que você vai remediar se você pode prevenir? Por que você vai esperar a dor vir para ir comprar o remédio se você pode agora levar uma vida saudável? Se você pode agora evitar, se você pode estar sempre resolvendo as coisas de forma antecipada. Não é você se antecipar o problema, é você não querer que o problema chegue para você. É isso, é simples, é você querer que, olha, por mais que o problema tente invadir a minha vida, mas ele vai chegar aqui e não vai existir possibilidades dele invadir. Por quê? Porque eu tô pronto, tô preparado, sabe? Eu tô organizado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês para que nada possa acontecer nas próximas viagens. Se você gostou,
dessa história. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui um joinha, deixa aqui um comentário, deixa aqui um like, ou então compartilha esse vídeo para alguém que você conhece, que sabe que faz viagem e que sabe que em algum momento vai precisar dessas informações. Grande abraço, beijo.